Hoje o papo vai ser, sabe o quê? Um perrengue que eu tô passando e que várias pessoas também estão passando. Onde eu trabalho, eles ofereceram pagar um voucher para você fazer uma prova lá. E você estuda totalmente pela internet. Detalhe, é tudo em inglês. Nós abrimos um grupo no WhatsApp, a grande maioria sentiu dificuldade com o inglês. Mesmo sendo uma leitura que a gente chama de leitura técnica, né, primo? É mais ou menos parecido e tal, o pessoal está tendo bastante dificuldade. O pessoal usa, por exemplo, estratégias, né? Pega aquilo lá, coloca no Google Tradutor, lê aquilo lá em português, aí volta pro inglês e daí começa a ler de novo aquilo lá em inglês com a ideia que teve lá no Google Tradutor. Isso demora muito tempo. Quem é fluente no inglês leva uma tremenda vantagem, né? Então é isso que eu queria trazer hoje para a gente bater um papo aí da importância do inglês em tudo, na Mas carreira, você acha que na isso vida. é uma questão do pessoal mais velho aí, teve talvez mais dificuldade para aprender, e essa geração mais nova, que é a geração de videogame e tal, já sabe inglês mais fácil? O que você acha? Eu não gostaria de achar isso, mas eu acho sim, primo. É mais difícil você aprender o inglês depois, né? Você está mais velho, mas não está acostumado e tal, do que você aprender desde cedo, né? Desde moleque. Será que a gente precisaria de uma imersão para aprender de vez? Eu acho que eu já te contei a minha história com o inglês, né? Eu vou contar aqui pro pessoal. Hoje, sim, o pessoal fala, né? Você me vê falando inglês, né? Sabe que eu leio inglês, tem fluência em inglês. E fala assim, para você é fácil, porque, sei lá, você tem facilidade em aprender línguas e tal. E aí eu falo, não, não é verdade. Não foi fácil. Teve uma estratégia para conseguir chegar nesse ponto, né? Eu saí do zero também, né? Mesma coisa, eu sou brasileiro, nasci aqui, não teve nada assim, né, de graça. E eu fui essa história, assim, quando eu estava eu sempre estudei em escola pública, né? Então, assim, a cada mês trocava de professor, e o professor de inglês vinha e verbo to be de novo. E aí no mês seguinte saiu o professor, vinha outro professor, verbo to be de novo. Então eu sei que, né, quando eu cheguei na oitava série eu era já PhD em verbo to be. E eu fazia curso de inglês, escola de inglês, assim, mas não levava tão a sério, sabe? Então, assim, progredia um pouquinho, mas era aquela coisinha, não saía muito daquilo. Quando eu entrei no colegial, eu quase reprovei e tal, e foi assim, um negócio bem sério. No terceiro colegial, eu comecei a estudar um pouco mais, de forma um pouco mais sistemática. Eu percebi que, para conseguir me virar assim, eu precisava aumentar o meu vocabulário, né, no geral. Senão, você vai ler um texto, você não tem vocabulário, tudo é estranho, né? Assim, as frases não se encaixam e tal. Então, tem um certo nível ali de quantidade de palavras que você domina, é um limite ali que você tem que passar daquele limite para as coisas começarem a fazer mais sentido para você. Então, se você vai ler uma frase e tem muitas palavras que você não conhece, a frase inteira fica obscura. Agora, se você vai ler uma frase e tem uma ou outra palavra que você não conhece, você já consegue começar a chutar o que significa uma ou outra palavra que você não conhece. Tá? Claro que às vezes você chuta errado, né? Mas você vai consulta um dicionário e você pega uma nova palavra, porque aquilo ficou na sua cabeça. Né? Aí você memoriza e entra mais uma palavra no seu vocabulário. A primeira estratégia é tentar formar um vocabulário mínimo. E a parte de verbos, né? A conjugação verbal em inglês, ela é muito mais fácil que, por exemplo, português, francês, é muito mais fácil. Só que tem que decorar muita coisa, né? Não, é mais fácil, mas você tem que criar esse vocabulário também, você tem que decorar. E aí eu fiz isso, quase reprovei, né? E fui para exame. E aí, antes de fazer essa prova do exame, estudei vocabulário e conjugação verbal. E aí passei, então. Aí eu entrei na faculdade. Na faculdade eu também tinha muita dificuldade, né? Porque aí os professores começam a dar livro em inglês, artigo em inglês para você ler e você que se vire. Então eu consegui até ler e tal, fui aos poucos pegando mais vocabulário e me forçando a ler. Mas parei de fazer aula assim em escola. Terminei a faculdade, conseguindo entender o que eu lia, mas com muita dificuldade de falar e muita dificuldade de escrever. Nesse tempo que você estudou antes da faculdade, foi em uma escola de inglês para estudar ou você estudou por conta? Você foi autodidata? Não, nessa época eu fiz numa escola de inglês, tá? Eu Você fiz fez uma escola de no inglês. CCA. E aí eu lembro que nessa época eu fiz o livro 1, 2, 3 e 4.
Fiz 2 anos de curso no CCA, mas assim, muito básico ainda, né? Depois eu parei e na faculdade eu ia só me forçando a ler as coisas que os professores me passavam e tal. Não era muita coisa, mas tinha um ou outro livro. Mas eu levava um tempão para ler assim, eu acho que o meu entendimento era muito baixo. Assim. Conseguia o suficiente para passar nas provas e tal, mas eu percebia que não era assim, não entendia completamente. Tinha muita palavra que era obscura para mim. E aí eu entrei no mestrado. E no mestrado foi engraçado, porque eu fiz o primeiro ano de mestrado também, com bastante dificuldade. E aí, é tudo em inglês, né? Artigos, o meu orientador passava artigo para eu ler em inglês e tal. E eu levava, assim, uma semana para ler um artigo. E aí chegou uma hora que eu falei, não tem como, né? E vinha muita gente estrangeiro visitar, né? E eu tentava me comunicar com eles e tinha muita dificuldade. Assim, entendia pouco do que eles falavam e não conseguia conversar com eles e tal. E aí foi nessa época que eu resolvi voltar para o CCA, para a escola de inglês, né? E fiz a matrícula, né? Aí você faz uma provinha lá para ver que nível que você entra, né? E a provinha é escrita. Então, na parte escrita, eu até que estava bem, porque eu lia muito, né? Com dificuldade, mas eu lia muito e tal. Então, eu fiz a provinha e conseguiria, assim, fui fazendo, né? Você entra no livro 1, se você passar nessa prova e tal, fui fazendo. Passei no livro 2, 3, 4, 5. E aí fiz a provinha para ir para o livro 7. Não, minto, para o livro 6. Aí passei. E aí a professora lá falou, faz agora para o livro 7. Eu falei, ixi, eu acho que já tá bom, vou começar no livro 6. Porque eu tinha feito até o 4, né? Começa no livro 6, porque assim, eu estava com medo da parte oral, né, de entender e falar, né, que é muito forte no CCA, né, a metodologia dele. E eu falei, vou começar no livro 6. E aí eu fiz o livro 6, só que eu fazia o curso e chegava em casa, eu pegava livro simplificado para ler em inglês. Tem umas versões de livros famosos, assim, que são versões simplificadas, usam um número menor de palavras. E eles reescrevem a história igualzinho, só que usando essas palavras. Então é muito bom para você estudar inglês, né? E eu comecei a estudar isso, comprei um dicionário inglês, né? Isso também foi muito bom, porque quando eu não achava, eu via uma palavra nova que eu não sabia, eu pegava a explicação dela no dicionário inglês, ou seja, a explicação dela em inglês, com palavras mais simples. E isso foi me ajudando também a ganhar vocabulário. Então eu estudava muito, todo dia, basicamente, lendo livro. Na época não tinha esse negócio de Netflix, coisa pela internet e tal. Então, o pessoal amigos meus que tinham TV a cabo, tinha programação em inglês, eu dava uma fita VHS para eles, né? Gravava E eles gravavam para mim, gravavam um desenho animado, sériezinha de comédia, assim, e tal. Eles gravavam, me deixavam gravando, assim, e aí depois eu ficava assistindo. Eu colava uma fita na TV para não ver a legenda. Falam que não é bom você, e a gente acaba fazendo, eu pelo menos, né? Você pegar a palavra em inglês e traduzir mesmo para o português, né? O ideal é fazer isso que você fez, né? De inglês em inglês. Eu fiz assim porque a metodologia, aí fazendo propaganda do CCA de novo, né? A metodologia do CCA é assim, você não aprende a traduzir, você aprende a criar um novo vocabulário em inglês. E aí eu fiz isso e achei que foi muito bom, né? Porque é como se você criasse uma segunda, no seu cérebro, uma outra parte do seu cérebro para trabalhar com o inglês. Então você chaveia de um para outro. Até hoje eu tenho dificuldade em fazer tradução, porque eu entendo em inglês. É como se eu tivesse uma outra parte do meu cérebro para processar essa outra. E é engraçado, às vezes eu estou lendo um texto em português que tem uma palavra que escreve igual em inglês, às vezes meu cérebro chaveia para o inglês, e aí eu vou ler as outras palavras em português com sotaque de inglês, assim, sabe? Continuo como se eu estivesse continuando lendo em inglês. E o meu cérebro faz isso sem eu perceber, assim. Eu tenho que parar para isso aqui em português, tenho que voltar e reler. É estranho, eu chaveio. Quando eu estou assistindo televisão, por exemplo, se eu mudo de canal, de um canal que está em português e vai para um canal em inglês, muitas vezes eu nem percebo que mudou de língua. É natural, assim. Eu tenho que meio que prestar atenção para ver para estar em português ou estar em inglês. Mas isso não foi fácil de chegar nisso, né? Então, assim, continuando a minha história aí, né?
Eu tava lá, eu entrei no livro 6, aí eu fiz um semestre livro 6, aí eu fui pro livro 7, então um ano de curso na escola. Aí quando eu entrei no livro 8, ou seja, no segundo ano, eu já estava assim, muito à frente. Comecei a fazer, fiz a primeira semana de aula e tal, eu estava já muito à frente da minha turma, né? Porque eu estava estudando muito por fora. Aí a professora conversou com a diretora, conversaram comigo se eu não preferia já pular para o livro 9. Aí fiz o 9. Então deu um ano e meio. No final do livro 9, a diretora da escola me convidou para fazer um teste para virar professor. E assim, pô, falei, vamos lá, né? Ela falou, talvez você não consiga passar, tem só uma vaga, né? Tá vindo um cara que estava na Inglaterra e foi fazer a prova também, né? E tal. Eu, beleza, fiz a prova. Fiz a prova e passei em primeiro lugar. Aí, Olha só. aí eu comecei a dar aula também, né? Para os cursos mais iniciantes, assim, né? Que eu não conheço lá o CCA, né? Quantos livros são total? Tem 13 livros. 13? Na época tinha 13 livros, não sei se ainda é E assim. você, no 9, já começou a dar aula já. Isso. Legal. Daí eu fiz o 9 junto com dando aula, fiz o 10, fiz o 9, fiz o 10 junto dando aula. Aí quando eu terminei o 10, eu fui fazer o doutorado de sanduíche nos Estados Unidos. Aí eu tranquei o curso e fui para lá. Né? Então aí eu fui morar nos Estados Unidos, morei um ano lá e tal. Aí deslanchou, né? Porque aí já é outro nível. Então, assim, imersão até mesmo. esse ponto, então essa história aí deu o quê? Deu 2 anos de estudo, né? 2 anos e pouquinho, aí eu cheguei no nível de, conseguir ir morar fora do Brasil e me virar bem lá, né? Claro, na primeira semana eu cheguei e falei, eles falam outra língua aqui, não é inglês. Porque o inglês das pessoas do dia a dia acaba sendo muito diferente, né? Você tem muitos sotaques diferentes, tem muito estrangeiro, enfim. Logo que eu cheguei lá, eu tentei me acostumar com sotaques diferentes, né? Eu morava num dormitório lá da universidade, e quando eu estava no meu dormitório lá, eu deixava a TV ligada em estação de qualquer coisa, de sitcom, de noticiário, qualquer coisa assim, deixava ligado. Eu estava estudando lá, deixava ligado o tempo todo. Para fazer o som, o meu ouvido se acostumar com aquele som, né? E aí rapidamente fui pegando, assim, em 3 meses eu já estava tranquilo, entendendo todo mundo, me comunicando com todo mundo e tal. Mesmo você tendo essa bagagem que você tinha de inglês aqui, dando aulas em inglês, chegou lá, você teve dificuldade ainda? No começo tive um pouco de dificuldade. Porque o sotaque é muito diferente, né? E no dia a dia, assim, eles falam muito rápido, né? Então você tem que estar muito atento ao contexto, tem questões culturais, né? Então foi um pouco complicado no começo, né? E eu tinha muito contato com estudante, né? Jovem, falava muito rápido, né? Assim, usando muita gíria, coisa que você não aprende na escola, né? Então, mas foi um período que aí deslanchou meu inglês, né? Eu voltei para o Brasil para terminar o doutorado. Ainda fiz o livro 11 e o 12. E quando eu terminei isso, eu terminei o doutorado, aí eu fui morar mesmo, fui para trabalhar nos Estados Unidos. Aí, de novo, teve outro choque, porque trabalhando, você tem contato com um colega de trabalho e tal, nesse ambiente, e muitas coisas do dia a dia do trabalho eram diferentes, assim, falando em inglês. Siglas e tal, né? Que nem aqui a gente fala uma coisa simples, sei lá, UML. Né? Então você fala o ML, você está acostumado, o ML, o ML, o ML. Você chega lá, o cara fala UML. Aí na primeira vez você fala UML. Ou aqui a gente fala XML, né? O cara chega lá, XML. Assim, na primeira vez você estranha, porque você não está acostumado a ler essas siglas em inglês, né? Sim. Você está acostumado a ler em português. E aí demora um pouquinho. Então essas palavras mais assim do dia a dia eu também tive um pouco de dificuldade logo no começo. Mas também logo foi, aí eu fiquei lá 3 anos, aí fiquei fluente, né? Aí não tem como. Hoje em dia já não preciso mais ficar estudando, né? Semanalmente eu ainda leio muito inglês e prefiro assistir tudo que eu assisto em inglês também, até para treinar. Né? Então foi essa história, cara. Não tem muito segredo assim, mas tem, né, sentar ali na cadeira e fazer o que tem que ser feito. Não é de graça. Tem que ter um pouco de tempo, dedicar um pouco de tempo para estudar
E tem uma estratégia, né? É um esforço de 2, 3 anos para mudar o seu patamar, né? Não é de uma hora para outra. Exige um certo esforço. Plínio, é um esforço contínuo, né? Porque você fica 2 anos insistindo, insistindo. Se você parar também, logo, logo esquece, né? Não pode parar. Mas aí na nossa área você acaba não parando, né? Porque você sempre tem alguma coisa para ler. Plínio, e uma coisa, a última coisa que eu queria falar. Você falou que tem uma estratégia. Estratégia é essa? A estratégia, eu acho que, quer dizer, não sou professor de inglês, né? Mas assim, já fui, É, né? já Lá foi. para trás eu fui. Mas assim, não é a minha área, né? Então, Tá, ah, é só uma dica, né? A minha que funcionou para mim, né? Então, a minha dica é tenta primeiro aumentar o seu vocabulário, né? Então, pegar coisas mais simples assim, né, para ler e tal, procurar esses livros que são resumidos, mas eles chamam de unabridged version, versão que não é cortada, não é reduzida, assim, mas ele usa palavras de um vocabulário mais restrito. É feito para tá. aprender inglês mesmo, né? Então, se ele pega um livro famoso, sei lá, Treasure Island, Ilha do Tesouro, e aí reescreve com palavras mais simples, entendeu? Então fica mais Tá. fácil de se ler. Se você chegar num nível que já dá para começar a entender esses livros mais simples assim, compra um dicionário inglês em inglês e as palavras que você não conhece, vai criando um dicionáriozinho seu com as palavras que você achou no texto e não sabia o significado e foi buscou o significado e aí entendeu a frase. E vai escrevendo isso num dicionáriozinho seu separado. Tipo um caderno Fazendo isso mesmo, vai bastante. Faz um anotando? caderninho, exatamente. E aí você vai tendo uma ideia de qual é o tamanho do seu vocabulário, né? Porque esses livros mais simplificados, eles são escritos com um vocabulário, em geral, de 2.000 palavras. Então, se você chegar e entender todas as palavras que estão no texto lá, de um vocabulário de 2.000 palavras, você já está bem. Aí já dá para dar um salto para um livro de verdade, né? Que nem eu li, nessa época, eu li alguns livros que são, assim, sem ser essas versões reduzidas de vocabulário, né? Eu li, por exemplo, Jurassic Park, eu li Patriot Games, eu li vários livros desse tipo, assim, livro mesmo, né? Tá. E assim, com um dicionário do lado, não sabia, eu não conseguia todas as palavras, né? Entender todas as palavras. Aí eu ia com dicionário inglês. Quem tem Kindle facilita um pouco, porque no próprio texto lá que você está lendo, se tem alguma palavra que você não sabe, você clica na palavra, ele já traz a explicação do dicionário. Então Kindle facilita, também. né? Já não precisa ter um dicionário inglês, ele já traz ali, você só Entendi. consulta ali mesmo, no próprio texto, né? Correr do Então Google essa é a Tradutor, né, estratégia. Plínio? Eu acho que se você vai para a tradução, acaba deixando o seu processo mais lento no final. Você vai ter sempre que traduzir, entendeu? E como a estrutura das linguagens são muito diferentes, emperra, né? Dificilmente você vai conseguir chegar no nível de conversação se você fizer isso. Conversar com alguém em inglês. Ou E mesmo aí entender você vai alguém ter que falando. entender o que ele falou, processar, traduzir Traduzir, para depois. isso. É E aí o verdade. que você fala acaba saindo em inglês, mas na estrutura de português, que É, não soa bem para ele. Então, assim, acaba não sendo legal. tá. Tá? Então, melhor, eu acho, tentar aprender direto no inglês, com as explicações em inglês. Claro que para chegar nesse nível leva um tempinho se você está saindo totalmente do zero, né? Mas vamos assumir aí que hoje o pessoal não está saindo totalmente do zero. Uma coisa ou outra já consegue entender, Sim, sim. né? Mas que nem o próprio CCA tem essa metodologia desde o zero, não traduzir. Cara, é tudo por figura, imagem no começo, né? Até ir ganhando vocabulário, muita repetição, 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 e é focado em falar e entender. E aí a parte gramatical vem meio que junto ali, mas aí é através dos exercícios escritos e tal. Não, na aula mesmo é muito mais entender, né? É meio que Tá. o conceito como uma criança aprende, né? Ninguém fica ensinando uma nova língua para criança explicando regra gramatical, né?
ela pega a regra gramatical meio que naturalmente por ouvir as pessoas falando. E aí depois ela estuda formalmente na escola, mais tarde. Ela já sabe falar, já entende, e ela vai entender as regras depois. Beleza, Plínio, muito obrigado aí pelas suas dicas, né? Isso aí, Júlio. E, pessoal, se você aí que está assistindo gostou da nossa entrevista aqui com o Plínio, né? Da história dele com o inglês, clica aí embaixo, né? Deixe seu joinha para a gente aí, compartilhe com seus amigos. E se você tiver alguma ideia, né? Uma sugestão de um assunto, também coloque nos comentários aí. Ou mesmo, se você tiver uma dica ou um método que você usou para aprender o inglês melhor, comenta também. Deixa aí nos comentários para a gente. Certo, Plínio? Certo. Beleza, pessoal. Beleza. Até mais. Tá joia, então. Um abraço. Tchau, tchau. Gravando, Plínio. Fala, Júlio! Fala, Plínio! E aí, tranquilo?